Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online e é um prazer ter vocês aqui conosco para conversarmos a respeito desse assunto tão palpitante, tão instigante e tão atraente como é a mediunidade. Acredito que hoje, neste quinto vídeo, né, eu encerro aquilo que seria a introdução do canal para depois entrar em outros assuntos da mediunidade. Enquanto isso, vão colocando aí nos comentários as perguntas, os questionamentos, aquilo que vocês pensam a respeito do que eu estou falando. Coloquem se gostaram ou se não gostaram, também é importante você colocar, né, a sua opinião, se você não gostou, e os assuntos que vocês gostariam que fossem abordados aqui no canal Mediunidade Online. Mas não se inscreva de se inscrever, né, e de clicar no sininho de notificação para que você possa receber o aviso dos novos vídeos. Né? Então, aquele tempo que eu passei na reunião mediúnica lá em Recife, numa casa de família, foi um tempo de aprendizado muito bom. E foi um tempo, todas aquelas senhoras provavelmente já faleceram, o casal de amigos que era só um pouco de mais idade do que eu, né? É possível que ainda estejam vivos, né? Mas não tenho mais nenhum contato com eles, pois se mudaram pouco tempo depois para São Paulo. Né? E aí eu perdi o contato com eles. E quando eu estava já no primeiro ano de medicina, já estava cursando a faculdade, em Maceió, né, eu tinha saído do Recife, voltado para Maceió, eu resolvi ir a Recife, não lembro porquê, e fui visitar a senhora em cuja casa a reunião mediúnica era realizada. E aí, quando ela me viu, né, ela me identificou logo, né, fazia pouco tempo, obviamente, me mandou entrar, nos sentamos, me serviu um bolinho, um suco, e começamos a conversar. Ela recordando aquele tempo, querendo saber do vestibular, querendo saber como é que eu estava em Maceió, a faculdade. E aí, daí a pouco, sem que a gente esperasse, Tani, o mentor espiritual que eu já falei, daquela reunião mediúnica, ele se comunicou por intermédio dela. E aí veio numa alegria, né? Disse que estava muito contente, né, por eu estar ali, estava muito contente em me rever, né, e que feliz também pelo meu progresso, por estar já cursando a faculdade que eu queria. E aquilo foi muito bom para mim, né, porque eu fui recebido pela minha amiga, né, a dona da casa onde a reunião era realizada, e fui recebido pelo amigo espiritual que, de certa forma, ali estava representando todos os demais. Né? E eu guardo com muito carinho a lembrança deles, né? Guardo realmente no coração. Mas eu queria comentar hoje uma outra experiência. Né? O casal de amigos, ele me levou para conhecer um outro grupo mediúnico, que era realizado dia de sábado de manhã em um outro bairro lá do Recife. Não recordo agora qual bairro. E eu estive nesse grupo acho que umas 3 vezes ou 4 vezes. E lá, por intermédio de uma das senhoras, se comunicava um espírito que se denominava Cabocla, e eu não lembro o nome dela, né? Mas era Cabocla fulana de tal. E era um espírito simpático, um espírito bom, né? E eu disse que estava voltando para Maceió, que voltando assim que eu iria a Maceió, iria passar pelo menos umas 2 semanas sem comparecer lá. Aliás, eu fui mais de 4 vezes. Né? Eu acho que eu fui
pelo menos umas 10 vezes, porque teve esse intervalo, que foi o tempo que eu vim para Maceió para fazer o vestibular. E aí eu fiz. Entre as provas, naquele ano teve o psicotécnico. E foi uma prova, assim, que, digamos, eu achei estranhíssima, né? Porque eu nunca tinha feito um psicotécnico, era cheio de cruzes, de quadrados, né? de figuras geométricas, né? Que você tinha que escolher, correlacionar, etc. Né? E eu fiquei um tanto tenso no início, mas depois me acalmei e aí fui fazendo a prova. Depois, no final, soube que, terminei sabendo que o psicotécnico era, inclusive, eliminatório, né? Mas depois eu fiquei sabendo que, inclusive, o psicotécnico me ajudou, né? A passar no vestibular. E aí, quando eu voltei para Recife, fui na reunião de terça, obviamente, e fui na reunião do sábado, nesse outro lar. E aí essa cabocla, por intermédio da médium, ela virou-se para mim e disse: Olha, Gerardo, eu tive lá com você, falando naquela voz característica dela, disse: Eu tive lá, né, quando você estava fazendo aquela prova esquisita. Eu não tinha comentado sobre o vestibular. Né, e, obviamente, aquela senhora não sabia. Né, ela sabia que eu estava para fazer a prova do vestibular. Mas ela nem tinha ideia que naquele ano teria um psicotécnico. E ela acho que nem nunca tinha ouvido falar em psicotécnico. Eu não tinha ouvido falar, quanto mais ela. Né? E aí a cabocla começou a dizer: eu tive naquela prova, você ficou nervoso logo no começo, né? Porque e era uma prova esquisita, cheia de cruzes, de quadrados, era estranha aquela prova. Né? Eu olhei para você e aí eu apliquei um passe para lhe ajudar a acalmar. Ora, como é que ela ia saber que o psicotécnico era daquele jeito? Né? Que o psicotécnico, aquele psicotécnico, estava cheio de figuras geométricas, cruzes, realmente quadrados e outras figuras. Não tinha como ela saber. Né? Então, o mais provável é que aquele espírito realmente esteve lá, né? E ele me ajudou a me acalmar, porque ele não sabia como fazer a prova, né? E nem as demais. Se ele esteve lá, ele saberia responder. Não é óbvio. O espírito não ia poder dizer é a primeira opção, porque era de múltipla escolha, é a segunda opção, porque ele não conhecia de química, de biologia, de física, não sabia nem de português, né? Não sabia. Então, portanto, em termos da prova, não tinha condição de ajudar, mas podia ajudar acalmando, e foi o que fez, né? Com muito carinho, né? E agradeço a ela por isso. Então, foi uma experiência muito boa. Nessa outra também, eu aprendi a me a treinar a mente. Aprendi sobre concentração, mais aprendi sobre visualização. Né? Os espíritos falavam sobre isso. E uma coisa que eu não quero esquecer de relatar para vocês foi uma outra experiência. Eu estava no Parque 13 de Maio com aquele casal, o meu amigo e a noiva dele. A gente estava conversando, era um dia de semana. Né? Eu tinha, acho que, acabado de sair da escola e a gente se encontrou lá. Né? E aí ficamos conversando, batendo papo. E aí a noiva dele, né, a minha amiga, disse: Olha, tem um espírito aqui que gostaria de conversar com vocês. E aí ela disse: Mas eu não acho conveniente, a gente está aqui na praça. E aí o meu amigo disse: Olha, não tem problema, né? Você pode falar de olhos abertos. E aí ela, um pouco relutante, ela concordou. E realmente a comunicação foi com ela de olhos abertos, ela olhando para a gente, ela conversando. Então,
parecia ela mesma conversando, mas era um espírito por intermédio dela. E mesmo ela não tendo conhecimento, sabem qual foi o assunto? Da área de psicologia. Né? Sonhos. Sonhos e correlacionado com sonhos. A importância dos sonhos na nossa vida. E aí eu disse, mas eu não lembro dos sonhos. Eu não sonho. Aí o espírito redarguiu, dizendo que eu sonhava, mas não lembrava. E que se eu quisesse lembrar dos sonhos, eu fizesse, e aí disse a técnica. A técnica que ele me ensinou é a que eu aprendi depois, muito tempo depois, no treinamento como psicoterapeuta, né? É a técnica de incubação dos sonhos. E aí eu ouvi lá no Parque 13 de Maio, da parte de um espírito, ele orientando. E aí ele, inclusive, ele disse, você pode usar os sonhos para você se trabalhar, para você se melhorar, para você se conhecer. E aí falou, obviamente eu não lembro mais de toda a conversa, mas foi uma conversa que durou pelo menos uns 15 minutos, mais ou menos, com ele respondendo as perguntas, mas as perguntas eram relacionadas com isso, sonho, psiquismo, né? Utilizar os sonhos para o autoaprimoramento. E eu gravo disso um registro muito bom, né? Porque durante algum tempo eu fiz a técnica, realmente passei a lembrar mais dos sonhos, mas depois terminei deixando de lado, principalmente quando iniciei a faculdade, porque aí era um Deus nos acuda, né? De ter que estudar, ter que estar presente nas aulas, né? E isso ocupava praticamente todos os nossos horários e os horários que a gente não tinha, né? Mas foram contatos assim que foram, ao longo daquela experiência, ou das experiências, me ajudando em muitas áreas, me ajudando de diferentes formas, né? Colaborando, né, para me tranquilizar em relação à vida, me proporcionar meios de desabrochar mais autoconfiança, mais segurança, né? Ou seja, tudo aquilo que são atributos importantes para a gente poder funcionar razoavelmente bem na vida, né? Então, isso foi fundamental. Então, é com gratidão que eu me reporto e fiz questão de fazer esse retrospecto para poder trazer aqui esses amigos queridos, carinhosos, tanto encarnados como os desencarnados. Aquelas senhoras, né, que me proporcionaram aquela oportunidade maravilhosa, o outro grupo, né, que também me proporcionou experiências fabulosas no campo da autopercepção, do conhecimento interior e da interação com o mundo espiritual, que me ajudaram bastante daí por diante. Então, acredito que eu posso aqui concluir essa parte e a partir do próximo vídeo a gente entra em uma outra etapa. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações. Tudo de bom para vocês.